Olá novamente, eu fiquei devendo explicações adicionais sobre novos termos que podem surgir na nova Unimed Adulfo, se a gente conseguir fazer a contratação, que são os termos rede restrita versus rede aberta e o termo com coparticipação e sem coparticipação. Bom, rede aberta é como os atuais conveniados Adulfo Unimed já têm nos seus contratos. Ele escolhe um profissional que seja credenciado junto à Unimed. Se ele precisar de atendimento hospitalar, ele escolhe um hospital que seja credenciado junto à Unimed e é atendido. Isso é rede aberta. A rede restrita, ela preconiza que o contratante, na verdade o cliente, ele faça um atendimento inicial, primeiro numa rede mantida pela Unimed, que aqui em Uberlândia é conhecido como CIAS, que é lá na João Pinheiro. Então ele passa primeiro por um médico, que seria mais ou menos o papel de um clínico geral, ou chamado médico da família, e esse profissional então encaminha o paciente para as especialidades, se ele julgar necessário. Obviamente que as opções de rede aberta são mais onerosas do que as opções de rede restrita. Muito bem, vamos ao segundo termo. O que é coparticipação e não coparticipação? Esse é um termo que assusta muita gente, Porque pode dizer o seguinte: poxa, com coparticipação, se eu for internado, se eu for para a UTI, eu vou ter que pagar metade dos gastos, eu não tenho dinheiro para isso, etc. Então a primeira coisa que precisa ficar esclarecida: em nenhuma das modalidades de plano existe coparticipação em internação e cirurgias. Não se paga coparticipação por isso. Explico, aliás, com uma exceção. Deve vir coparticipação em cirurgia bariátrica, mas internação e UTI não tem coparticipação. O que o filiado ou afiliada vai coparticipar? Consultas e exames. E todos eles têm uma determinada porcentagem de coparticipação restrito a um valor máximo. Então, se for um exame caríssimo, que a Unimed vai arcar, o filiado vai ter um valor máximo de coparticipação. Talvez de 35 ou 50 reais, eu não me lembro ao certo agora, mas é um valor dessa ordem. Jamais mais do que isso. Repito, apenas para consultas e para exames. Então, esse é outro mito que a gente tem que derrubar. E a coparticipação vai me fazer pagar mais. Pelo contrário. A ideia é que as pessoas tenham, primeiro, condição de escolher, porque vai ter planos com coparticipação e sem coparticipação. O filiado ou afiliada são livres para escolher. Segundo, que a própria pessoa pode estudar o seu perfil. Ele é um perfil que utiliza muito a consulta médica, ele deve acorrer a um plano sem coparticipação. Se a pessoa utiliza raramente consulta médica, os dependentes utilizam raramente, a média dos últimos anos foi de pouca consulta, ele deve acorrer a um plano com coparticipação. Porque quando ele for atendido e tiver que pagar, ele ainda vai ter economizado muito dinheiro antes de haver a consulta, quando ele pagou mensalmente o seu plano. Então veja, a coparticipação, obviamente, assim como eu disse da diferença entre rede restrita e rede aberta, a coparticipação vem no sentido contrário, é de baratear o plano. Tá certo? Baratear para quem? Para aquele que acha que o perfil é de fazer poucas consultas. E você pode me perguntar: poxa, mas a gente não pode prever tudo. E se houver um contratempo? Sim, se houver um contratempo, você vai pagar a coparticipação em consultas e exames, mas limitados a valores máximos, que são valores que não extrapolam, muito provavelmente, a capacidade de pagamento dos colegas e das colegas docentes. Nós estamos à disposição aqui na Adulfo, sempre para um cafezinho com pão de queijo, para dar explicações adicionais.
e gostaríamos então de dar a todos as nossas saudações sindicais. Um abraço.